Nos últimos dias, a maior empresa da história a abrir capital começou a ser negociada na Nasdaq, marcando uma expansão repentina e gigantesca em um mercado de ações que vinha encolhendo de forma constante há 20 anos. A SpaceX precificou essa oferta exatamente em US$ 135 por ação. Nesse preço, a empresa inteira é avaliada em 1 trilhão e 780 bilhões de dólares, o maior IPO da história das finanças. Mas a escala esconde um desequilíbrio bizarro. Ao levantar até 86 bilhões de dólares, a empresa vendeu apenas cerca de 5% de si mesma. A SpaceX levantou mais dinheiro do que qualquer empresa na história, enquanto abriu mão de quase nada de participação. Esse controle está gravado na própria estrutura das ações. Investidores de varejo estão comprando ações classe A, com um voto cada, enquanto as ações classe B de Elon Musk carregam 10 votos, garantindo que ele nunca precise ouvir as pessoas que acabaram de financiá-lo. A arquitetura jurídica do acordo é igualmente restritiva. Ao transferir a incorporação da empresa para o Texas, o estatuto força disputas para a arbitragem privada e proíbe ações coletivas, efetivamente fechando a porta dos tribunais para o público. Todos os padrões de proteção aos acionistas foram removidos. Ainda assim, o mercado financeiro global está correndo para financiar o acordo. Isso não é um investimento típico no futuro do espaço. Esse IPO marca uma guinada desesperada na indústria de tecnologia, na qual o público está sendo recrutado para bancar uma mudança gigantesca e de alto risco em infraestrutura que os gigantes já não conseguem mais financiar sozinhos. Desde 2003, o mercado de ações dos Estados Unidos seguiu uma lei simples. Sempre havia menos ações disponíveis hoje do que havia ontem. IPOs eram raros e as corporações eram compradoras agressivas de suas próprias ações. As empresas dominantes de tecnologia dessa era eram sites com poucos ativos físicos. Elas geravam enormes quantidades de caixa e exigiam muito pouco capital físico para operar, permitindo que gastassem bilhões recomprando suas próprias ações. Só a Meta gastou mais de 100 bilhões de dólares em recompras, incluindo 45 bilhões de dólares apenas em 2021, efetivamente devolvendo mais dinheiro aos acionistas do que jamais levantou vendendo ações. Essa era de contração acabou. A corrida pela inteligência artificial forçou essas empresas a se tornarem gigantes industriais pesados em ativos. Vencer agora exige construir enormes data centers, conectar usinas de energia personalizadas e comprar milhões de chips caros da Nvidia. As mesmas empresas que passaram 20 anos recomprando suas ações agora, de repente estão vendendo novas ações ao público em uma escala que nunca vimos. As reservas de caixa da indústria de tecnologia secaram diante do custo dessa nova infraestrutura. Elas estão passando o chapéu, devolvendo o mercado de ações ao seu papel original, uma casa de penhores de alto risco para levantar capital. O IPO da SpaceX é uma resposta direta a essa pressão. Apesar de levantar 75 bilhões de dólares, a empresa enfrenta uma lacuna de caixa projetada em 235 bilhões de dólares até 2030. Para cobrir isso, formou-se uma economia circular. A Anthropic pagará à SpaceX 45 bilhões de dólares por data centers que ainda não foram construídos, financiados por seu próximo IPO. O público de varejo fornece dinheiro à Anthropic, que o entrega diretamente à SpaceX para a infraestrutura de Musk. Para conseguir uma fatia dessas transações, os bancos de investimento mais prestigiados do planeta abriram mão de seu poder tradicional. Normalmente, os bancos controlam o processo de descoberta de preço, negociando uma faixa que equilibra a empresa e os investidores. Para a SpaceX, Elon Musk simplesmente anunciou que o preço seria de 135 dólares e disse a Wall Street para ir encontrar os compradores. Os bancos aceitaram uma taxa inferior a 0,75%, uma fração do padrão histórico de 7%. Eles passaram de mestres do universo a processadores de papelada em um acordo de preço fixo. Para justificar o acordo, os bancos endossaram um prospecto que afirma existir um mercado total endereçável de 28 trilhões e 500 bilhões de dólares. Isso presume que todo ser humano financeiramente ativo na Terra
gastará 30 mil dólares por ano em serviços espaciais de inteligência artificial, 3 vezes mais do que o planeta gasta com comida. Os bancos de investimento se tornaram pretendentes desesperados. Agora estão dispostos a sustentar qualquer número, por mais agressivo que seja, apenas para manter seu logotipo no próximo prospecto trilionário. Se a avaliação está precificada para a perfeição absoluta e a matemática está tão forçada, quem é que realmente deve fornecer os 75 bilhões de dólares? A alta finança depende da maldição do vencedor. Quando um IPO é um ótimo negócio, investidores institucionais compram tudo. Quando é um fracasso, as instituições se afastam e os bancos repassam as ações para investidores de varejo desinformados. Enquanto um IPO normal poderia oferecer 5 ou 10% ao público, a SpaceX separou quase 1/3 da maior oferta da história especificamente para contas de varejo. O instinto imediato de muitos desses compradores individuais é fazer flip da ação, comprando pelo preço do IPO e vendendo no primeiro dia para obter lucro rápido. Mas Wall Street desenhou uma série de armadilhas mecânicas para impedir isso. Corretoras como Fidelity e SoFi implementaram janelas rígidas contra flipping, usando a ameaça de banimentos e taxas para forçar o público a manter suas ações. Esses bloqueios garantem que o público de varejo mantenha o preço estável por tempo suficiente para que a próxima fase da armadilha seja acionada. Os provedores de índices, em grande parte, cooperaram com as exigências de velocidade de Musk. A Nasdaq acelerou o processo da SpaceX, concedendo sua entrada no Nasdaq sem apenas 15 pregões após sua estreia. Uma vez que uma ação entra em um índice, fundos passivos que administram a poupança de aposentadoria de milhões de pessoas são legalmente obrigados a comprar bilhões de dólares daquela ação, independentemente do preço ou dos riscos. Essa estrutura força investidores de varejo a atuarem como um piso temporário de preço até que contas de aposentadoria sejam obrigadas a assumir a posição. O mercado de ações está sendo utilizado como um mecanismo para transferir o enorme peso financeiro da transição da inteligência artificial diretamente para a poupança pública. E agora eu quero saber a sua opinião. Esse IPO da SpaceX representa uma revolução inevitável no mercado financeiro ou é uma armadilha bilionária empurrada para o investidor comum? Comente aqui embaixo o que você acha, porque essa discussão pode definir o futuro da bolsa, da inteligência artificial e até da aposentadoria de milhões de pessoas. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar o que está acontecendo por trás dos bastidores de Wall Street, deixa o like, porque isso fortalece muito o canal. Na parte superior direita da tela vai aparecer uma sugestão de vídeo para você continuar comigo e entender ainda mais esse novo jogo do mercado financeiro. Te vejo nesse próximo vídeo. Até logo! Nelle sole sul Rossi qualche progressione